Hoje falaremos com Roberto Gonzalez, especialista em sustentabilidade. Seja bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Rick. Obrigado a todos os teus telespectadores. Vamos começar pela primeira pergunta que todo mundo quer saber. O que é sustentabilidade? Então, sustentabilidade dentro da realidade corporativa, da realidade empresarial, teve grandes mudanças, né? Em 1972, teve um congresso em Estocolmo discutindo o que é sustentabilidade. Por quê? Se falava de desenvolvimento, que as empresas tinham que se desenvolver, e ao desenvolver elas poluíam, por isso que tem ainda um carimbo ambiental no tema sustentabilidade, e aí se criou o termo desenvolvimento sustentável, crescer economicamente, mas sem poluir. Começou com essa questão ambiental e econômica. Aí, aos tempos dos anos 80, começou a discussão de balanço social, relatório de sustentabilidade, relatório de responsabilidade social, e aí veio o pilar da governança. Eu gosto de uma definição que um presidente de um conselho de administração de uma indústria química deu sobre sustentabilidade para o setor dele, químico, que é utilizar matéria-prima renovável, porque produto químico, se não se renovar, vai poluir. Vai ter escassez, e escassez não tem mais como produzir. Qualidade de vida na produção, na atividade produtiva, ou seja, bem-estar dos profissionais que trabalham na empresa. Dos funcionários. Dos funcionários. Que os produtos tragam bem-estar para a vida das pessoas e que seja rentável aos acionistas. Ou seja, numa frase só, ele colocou governança social, ambiental e econômica. Como transformar isso na nossa realidade brasileira dos empresários entenderem claramente o que é sustentabilidade? Então, Rica, a realidade, cada empresário tem que trazer para a sua realidade corporativa, entender qual o impacto maior. Uma indústria, com certeza, terá um impacto ambiental muito grande. Já uma empresa de prestador de serviço, o impacto ambiental será muito menor. Então, a primeira coisa que deve ser feita é um diagnóstico do impacto social, ambiental, que tem dentro de cada organização. E essa organização será impactada muito mais na questão dos profissionais que trabalham na empresa. Uma prestadora de serviço depende muito da qualidade das pessoas que trabalham em sua organização. Quando teve o atentado às Torres Gêmeas, uma assessoria de investimentos falou, eu perdi minha empresa, porque o banco de dados estava na outra torre e os profissionais que trabalhavam na minha empresa, infelizmente, não estão mais vivos. Então, depende muito dos profissionais. Quando você fala de uma indústria, todo parque tecnológico tem que ser um parque limpo, tem que ser um parque que polua pouco. Né? E isso como é que impacta o desenvolvimento econômico, Deixa eu só te fazer os recursos financeiros? uma pergunta. Isto serve também para as pequenas e médias empresas? Imagina uma padaria. Não podemos esquecer que o Pão de Açúcar começou como uma padaria. Doceria. E o que é hoje? Uma potência. Uma farmácia no bairro da Aldeota, em Fortaleza. Ela tem a preocupação. Você entra na farmácia, a primeira coisa que você vê é o quê? Você vê o balanço. Balanço, ou seja, ela tem transparência, que é um pilar de governança. Aí nós podemos entrar no assunto governança sustentável. Né? Que é importante também você ter o pilar. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então, a empresa é sustentável porque ela tem governança ou ela tem governança porque ela é sustentável? O biscoito vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Na verdade, a organização tem que ter as duas questões chaves presentes. Tanto a sustentabilidade como a governança. Não dá para você viver sem as duas coisas juntas. Então, isso vale para uma pequena empresa também. Beleza. E nesse foco da governança, então vamos falar bem claramente, você acredita que a cultura da empresa ela é fundamental nesse processo de governança sustentável? Sem dúvida nenhuma. Se a empresa não tiver claro os seus valores, os seus princípios, como que ela nasceu, como ela foi fundada, como ela foi estruturada, ela não terá longevidade. Ela tem que entender os princípios que nortearam a sua fundação e entender as tendências do futuro. Né? O que vai ocorrer, aonde o mundo é diferente. Então, por exemplo, Kodak. A Kodak não entendeu o mundo que estava ao seu redor, a nova realidade, o novo modus operandi das pessoas. As pessoas não imprimem hoje com tanta facilidade as suas fotografias e ela não entendeu essa nova realidade. Isso tem a ver com sustentabilidade e com governança. Então você acredita que todo esse processo é um trabalho de conscientização dos empresários brasileiros que precisam se estruturar melhor, entender a importância da governança? Porque hoje nós temos no Brasil 85% das empresas e médias são familiares. Elas são pequenas e médias na sua maioria. E o dono da empresa ele tem alguns conceitos que ele tem um pouco de, como eu diria, de receio. Como transformar esse receio na importância da sustentabilidade ou da governança sustentável? O que nós atravessamos hoje no país passa bastante por essa questão da governança sustentável, porque ela tem a ver com os pilares da governança, prestação de contas, transparência, responsabilidade corporativa, e com a questão sustentável, tem a ver com ética. Então nós podemos dizer o seguinte, se você já nascer
tendo claro os conceitos de ter governança sustentável, você vai levar em consideração o quê? A qualidade de vida dos seus profissionais. Porque você é bonzinho? Não. Porque você quer aumento da rentabilidade dos seus negócios. Você quer aumento dos recursos financeiros. Você vai poluir menos por quê? Porque você é bonzinho? Não, porque você vai ter menos multas dos órgãos ambientais e com isso também vai contribuir para você ter menos custos e aumento da sua rentabilidade. E por que você vai ser ético? Para você não ser pego na futura Lava Jato, que sempre terá uma Lava Jato existente no país. Então a governança sustentável traz o pilar da ética, traz o pilar de menos custos, traz o pilar da nova realidade, do consumidor do futuro, do ser humano hoje, do jovem hoje, que está com 6 anos de idade e que amanhã não vai abrir mão de consumir produtos e serviços de empresas que sejam sustentáveis e tenham governança. Então, nós estamos falando em ética. Ética é uma coisa, não vamos entrar do lado político da coisa, vamos entrar do lado empresarial. Por exemplo, todo mundo fala do cigarro, que o cigarro é o ruim, faz uma série de coisas. Mas você hoje te convida para ser presidente da Souza Cruz e te pagam 100 mil por mês, você vai ou não vai? E você é contra o cigarro. Como é que fica essa história? Primeiramente, uma pergunta difícil, complicada, mas você conhece bem. Eu tenho uma questão clara que todo produto que é legalizado pela sociedade tem o direito de existir. Se a sociedade entende que esse produto é tão nocivo à saúde humana, ele deveria ser proibido de ser produzido. Então, a sociedade aceitando isto, então eu seria CEO tranquilamente. Como existem projetos, por exemplo, de tirar as crianças das lavouras do fumo. Do fumo. Né? E ter fumo orgânico com plantações com menos pesticidas. Então existe, cada organização no seu negócio, na sua atuação, pode desenvolver sim atuações mais sustentáveis. Eu posso produzir armas que, por exemplo, não destravem e não voltem para trás e matem o policial, por exemplo, né? Então, você vai dizer, poxa, até a indústria armamentista também, inclusive a indústria armamentista também pode. Então, todo o setor que é legalizado pela economia pode sim ser sustentável e praticar a governança. Agora, é lógico que eu não vou dizer que o Fernandinho Beiramar vai ser sustentável ou ter governança, porque é uma coisa ilegal. Tá, entendi. Então, no seu conceito, o que é legal e regularizado é perfeito. Eu pergunto a você agora, Roberto, com toda a sua experiência ao longo desses anos que eu te conheço, você conhece muito governança corporativa, eu diria a seguinte coisa: como ter mais governança nesse país onde as pessoas ainda existem a lei de Gerson, eu quero levar vantagem. Eu acredito que isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que talvez seja uma conscientização para os nossos filhos. Eu tenho filhos um pouco maior que você, você tem filhos pequenos, mas para os nossos netos talvez. Tanto a sustentabilidade, a governança sustentável e essa parte da estruturação. Como fazer isso, que esse conceito de governança, que a gente discute muito em várias entidades, você é um cara que conhece muito essa área, como fazer essa conscientização do empresário na parte da governança e na parte da ética para acabar com a lei de Gerson? Nós nos conhecemos há um certo tempo. Só um instantinho, a lei de Gerson, aos telespectadores que não conhecem, foi na década de 70, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, existia um cigarro chamado, ó como eu tenho idade, um cigarro chamado Vila Rica. E ele fez essa propaganda, o Gerson era um jogador de futebol da Seleção do Brasil, e ele dizia que tem que levar vantagem em tudo certo. Por isso que hoje muitos não conhecem, mas a lei de Gerson vem disso. Desculpa te cortar, Roberto. Não, tranquilo. Acho que é importante porque tem gente nova que não conhece. Eu ministro aula para pessoas que não sabem o que é inflação. Então, 80% ao mês, que nós vivemos 80% ao mês. Né? Então tem isso. Na verdade, nós nos conhecemos há um certo tempo. E você me chamou aqui porque me conhece. Então, ou seja, as empresas vão entender que quanto mais os públicos diversos que se relacionam com ela conhecerem ela melhor, será um aspecto fundamental. Então, ou seja, eu estou falando de transparência e prestação de contas. Aquela farmácia em Aldeota que eu comentei contigo, ela existiu quando um shopping center foi construído e 2 mega drugstores foram construídas, 5 farmácias do bairro quebraram. Essa não quebrou. Por que será que ela não quebrou? Porque você entrava na farmácia e o balanço do mês estava lá no balcão para ver. Ou seja, ela praticava a governança e a sustentabilidade. Ela tinha uma preocupação em ter um envolvimento com o bairro. Tanto é que no conselho que ela constituiu, uma farmacinha com 12 funcionários, constituiu um conselho. Um morador do bairro fazia parte deste conselho também. Ou seja, uma pequena empresa teve governança, teve sustentabilidade. Ela viu que isto agregava valor. Quando o empresário ver que ser transparente, prestar contas, agrega valor ao seu negócio, tem um comprometimento maior, uma lealdade maior dos seus usuários, dos seus produtos, com certeza ele praticará isso. Isso depende do tamanho da empresa, exatamente. Roberto, vamos falar um pouquinho sobre a transparência. A transparência entre sócios.
Porque na primeira geração a transparência é uma coisa, eu vou invadir um pouco um outro assunto, mas eu sei que você conhece bem também. A transparência entre os sócios da primeira geração é um negócio muito transparente, muito claro. Na segunda geração ela já não é. Então como é que você enxerga isso, essa transparência entre sócios na primeira geração, que ela é muito fiel, e na segunda, terceira a coisa já tem que ser muito mais detalhada e clara e escrita? Eu posso deixar isso claro, Rica, inclusive com a experiência familiar que eu tive, né? Meu pai e meu tio, né, casado com a irmã do meu pai, tiveram um restaurante que tinha 65 funcionários, então não foi uma empresa pequena. E o que aconteceu? Não tinha uma prestação de contas com muito detalhe, com muita afirmação. Enquanto um sócio viajava direto, conhecia o mundo inteiro, o outro sócio, ele comprava propriedades e alugava, né? Passado alguns anos, os dois sócios achavam que um estava roubando o outro. Na verdade, cada sócio estava fazendo uso diferente do recurso financeiro. Então, por isso que a prestação de contas é importante sempre existir. Sempre. Fundamental. Né? Quem tem sócio tem patrão. Exatamente. Você não está achando que está desconfiando. Você tem a prestação de contas, controladoria, auditoria, justamente para não desconfiar do seu sócio. Quanto mais controles, quanto mais auditoria, quanto mais regras estiverem claras entre os sócios, menos desconfiança terá. Por exemplo, um filho não pode chegar no escritório e falar: eu preciso aí de R$500, e o pai sai dando R$500 do caixa da empresa. Ele pode dar R$500 da carteira dele. Da empresa não. Nunca. Então, as regras claras fazem com que ninguém desconfie. Você não cria as regras ou implanta auditoria porque você está desconfiando da pessoa. Você implanta isso para evitar de desconfiar. Eu digo isso porque você também já fez isso. Implantar controles, auditorias. E aí, não, mas você está implantando isso porque está desconfiando de mim? Onde já se viu, meu primo está desconfiando de mim? Não. Está implantando isso justamente para que ninguém desconfie de ninguém e a empresa cresça e se desenvolva. A gente está cheio de exemplos aí de empresas que quebraram e eram mega, empresas de faturamento de bilhões, quebraram por quê? Porque não tinham controles, não tinha essas ferramentais, existia uma grande desconfiança. E o gasto era todo tirando da sócios. empresa. Roberto, estamos chegando ao fim do programa e eu gostaria só que você fizesse um rápido relato sobre governança e ética para a gente encerrar e mostrar aos nossos telespectadores a importância disso. Para pensar um pouquinho, Rica. Se você tem transparência, ou seja, o desejo de informar, você pergunta para o seu interlocutor, para o funcionário, para aquele que compra os seus produtos, o que ele quer saber sobre a sua empresa. Se você é responsável corporativamente, leva em consideração todas as variáveis que impactam, você se preocupa com ergonomia no ambiente de trabalho, com o profissional que trabalha na sua organização, isso é um caminho para que você seja ético. Você está tendo condutas corretas com as pessoas que trabalham na sua empresa, você está tendo condutas corretas com profissionais que trabalham, prestam serviço para a sua organização, com as pessoas que compram seus produtos e serviços. Então, ou seja, a governança é um caminho para atingir conduta ética. Obrigado, Roberto. Se você quer ver este e outros programas de gestão familiar, acesse o nosso site ou baixe o nosso aplicativo. Muito obrigado e até a próxima.